Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria ver a casa do Pai tão florida. Domingo de carnaval, 8h30 da manhã. Isso é poder de Deus, né? Enquanto tem gente correndo atrás dos trios, nós estamos correndo atrás do trino. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Você que está no YouTube, nosso abraço fraternal. Alegria também ter você conosco. O tema da mensagem de hoje, da reflexão dessa manhã, meu amado irmão, minha amada irmã, é graça e santidade. Como esses dois temas se relacionam. De um lado, a graça de Deus e de um outro, a santidade como resultante. E que em nome de Jesus a gente possa, ao final dessa reflexão, ter muita clareza que existe uma conexão plena e direta entre graça e santidade. Não tem como você ser imerso na graça de Deus e não caminhar por uma vida diferente. Se você é imerso na graça de Deus e tudo fica da mesma forma, a graça verdadeira, genuína, talvez, ou com certeza, não talvez, com certeza, ainda não chegou. E o que é graça? Precisamos definir alguns conceitos para ficar um pouco mais claro a construção da reflexão. Graça, no crentez, vai dizer, graça é o quê, gente? Favor imerecido. Todo crente vai dizer, graça, favor imerecido, isso é realmente um cerne da palavra que a gente escuta e repete, mas aí muitas vezes a gente tem no ambiente religioso, muitas coisas que a gente recebe, ou que a gente recebe e não processa. Favor imerecido de quem para quem? É um favor meia boca? Que tipo de favor é esse? Então nós temos que ter claramente que é favor de alguém extremamente superior para um subalterno. Então, se é um subalterno fazendo algo para um superior, isso não é a graça que a Bíblia trata. Se é um par fazendo um favor para o seu par, também não é a graça que a Bíblia traz. É como se fosse um rei, literalmente, que vê aquele seu pior súdito no palácio, e ele para e vai lá e faz algo que aquele súdito não espera. Então, o conceito de graça é exatamente esse. Soma-se a isso o conceito de bênçãos que você recebe sem você merecer, livramentos que você recebe que nunca nem tomou conhecimento, um Deus que faz uma aliança, onde Ele cumpre a parte do acordo e nós temos que apenas cumprir a nossa parte. Então, nós temos que ter esse conhecimento que a graça ela é um pouco mais profundo do que o favor imerecido, e não é um favor de alguém que está com um pneu furado, não, e vai lá, me dá um favor, quebra o meu galho. E muitas vezes é um favor imerecido de algo que você não conseguiria conquistar sozinho. Pense no seu maior sonho, algo que você nunca imaginou, então você recebe aquilo empacotado numa casa do delivery, tocando a sua campainha na porta. Isso aí é uma graça, um favor imerecido. E o que é santidade? Santidade ela tem a relação de pureza. Toda a Bíblia, toda uma visão bíblica, ela relaciona graça com pureza, com consagração ao Senhor, com uma separação da vida mundana, não está relacionada a virar um monge zen budista que se separa do mundo literalmente, não, na verdade é você se separar daquilo que você sabe que ofende um Deus que é santo. E graça e santidade, ele é um processo. Ao ser envolto por essa graça, algumas fases desse processo têm que acontecer, deve acontecer. Se a graça do Senhor, ele atinge a minha vida, a sua vida, primeiro vem uma grande consciência de pecado. O pecado que você fazia, que você não tinha nem consciência, o pecador só faz pecado, é uma fábrica de pecado em série. Algumas coisas que você fazia, você começa a dizer, não faz mais sentido, por que eu estou fazendo? Então isso vem uma consciência de pecado, que outrora você não tinha. O Espírito Santo, ele já está em você, então por você ter consciência do pecado, já vem uma
já brota em nós um arrependimento genuíno, que é diferente de remorso, e com isso se começa o processo de santificação e de purificação, que é um caminho. Então nós temos que ter muita clareza que graça e santidade, elas estão totalmente correlacionadas. Bonhoeffer, ele foi a célebremente brilhante que chutou o conceito de graça barata. Onde, não, que é barato mesmo, você recebe de graça, e porque veio de graça, você não dá valor, liberou geral. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, então, porque nós recebemos de graça, a gente vai pecar cada vez mais para que a graça aumente? Então, e um outro conceito muito inerente à graça está relacionado ao que o Luciano Subirá, ele tem sido boca da nação para falar que essa graça, ela vai lhe levar à santidade desde que a gente entenda e compreenda que é uma graça transformadora, capacitadora. É uma graça que ela te dá condições, força para vencer o que você, por si só, não venceria. E eu queria compartilhar um primeiro pensamento aqui, que é a verdadeira graça, ela resulta em santidade. A verdadeira graça, ela vai desembocar em santidade. Júnior, você está falando para se tornar um extraterrestre? Não. Mas a verdadeira graça, ela vai lhe levar para um desenvolvimento de salvação, que você vai ser hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje, e você vai nessa busca constante. E como o mundo entende graça? Muitos deles não entendem, muitos deles deturpam, muitos deles zombam, ou muitos deles querem pegar o que tem de bom na graça sem se comprometer. Pô, é bom ser abençoado, é bom ter alguém que cura as minhas emoções, é bom uma série de coisas. Se é para me receber o que é bom, tem aquele ditado popular, de graça até ônibus errado. Então, assim, até o mundo ele recebe. Por que eu não vou receber uma oração de graça? Por que eu não vou receber uma mensagem positiva no final do ano, lá com Jesus? Mas o mundo ele vai até certo ponto nesse conceito de graça, mas não quer se comprometer. Não quer se comprometer. E fica um outro pensamento que é, quem não gosta de ser presenteado por algo muito bom, que não custa nada e sem compromisso nenhum? Eu gosto. Você receber algo bom que você não espera, que não lhe custou nada e sem compromisso algum, por plena benevolência, alguém toca lá a sua campainha lá e está aquele presente, todo mundo gosta. Só que muitas vezes, a graça do Senhor, ela exige compromisso. E é isso que o mundo, ele quer mergulhar na graça, mas eu não quero assumir a fase 2, que é o compromisso. E no tocante à igreja, meu amado irmão, minha amada irmã, obviamente o conceito de graça ele é mais amplamente divulgado, ele é amplamente vivido, com certeza, não tem como não fazer essa distinção em relação ao mundo, mas ainda assim existe algo que a gente tem que pensar, que mesmo na comunidade de fé, mesmo nas igrejas, a gente ainda existe um gap de compreensão da graça. A gente quer ser muitas vezes, porque andar na graça é algo mais complexo. Ela exige relacionamento, existe compreensão de quem é o seu pai, existe uma intimidade, existe uma série de coisas que tem que vir para que você conheça o teu pai na intimidade e com isso você consiga desfrutar de uma graça responsável. E muitas vezes isso é mais complicado. E eu quero o dogma, eu quero a religião, eu quero o pode não pode, eu quero o checklist para me saber se eu estou aprovado. Eu disse, cara, não é isso, cara, você não entendeu. Isso ali aconteceu lá nos tempos antigos, 600 e tantas leis, e já tentaram os melhores passar e não conseguiram. Não vai ser você que vai conseguir viver por dogma, por lei. Eu quero caminhar com você em graça, num pai que vai te capacitar. E muitas vezes na igreja, e isso é algo que me chacoalhou, muitas vezes nós limitamos o poder de Deus, onde achamos que a graça ela é graça para resolver uma parte das coisas, mas a outra não.
A mentirinha, a graça resolve. Aquele tom de voz mais áspero, a graça resolve. É como se a graça fosse até meia santidade. Mas aquele pecado cultural, aquele pecado de estimação, aquele vai dizer, não, Senhor, eu não vou nem trazer para cá, que eu acho que você não vai resolver, não. Ou muitas vezes nós não queremos se humilhar a tal ponto para que Ele resolva. E como esse tema, meu amado irmão, minha amada irmã, ele pode ser visto na Bíblia. Graça e santidade. Alguns vão dizer que a graça foi instaurada em Jesus. Não, a Bíblia ela não se nega, ela não se contradiz. Você consegue ver graça desde Abraão. Um cara que estava lá numa terra totalmente idólatra, perdida, e Deus diz, sai da tua terra, que eu vou te fazer pai de uma grande nação. Que mérito tinha Abraão para isso? Nenhum. Mas você tem que se comprometer comigo em andar diferente dos teus antepassados. E com isso ele desenvolveu um novo relacionamento. Você vê graça em Moisés, você vê graça em Noé, você vê graça num relacionamento de um marido traído literalmente. A gente pode ver isso no livro do profeta, que insiste na sua relação com a esposa adúltera. E o Senhor, a relação do Senhor com Israel é uma relação de pura graça. A esposa traía, a esposa voltava a ofender o marido, e o marido diz, mais uma vez eu te perdoo e sigo de novo. E um expoente da graça, meu amado irmão, minha amada irmã, é o apóstolo Paulo. Tenho convicção disso. Ele foi inspirado por Deus, ele foi o que mais escreveu sobre graça. Porque, na verdade, ele estava escrevendo exatamente o que ele estava sendo transformado e vivia. A cada momento, ele escrevia com autoridade. Imagine o cara que perseguia judeus, tinha o seu nome entre os irmãos judeus, que causava grande temor quando eu vi o nome de Paulo. E, por pura graça, o Senhor dá uma trombada com ele na estrada de Damasco e disse, é você, seu nó cego, que eu quero. Quem és tu, Jesus? Ele disse, não, você vai ficar cego um pouquinho, eu vou mandar um cara que não quer ir lá te batizar, você vai ficar um tempo guardado na geladeira, porque eu acho que você era tão nó cego que se eu te jogasse logo daria mais trabalho, e eu vou te capacitando, a minha graça vai te envolvendo de tal forma, Paulo, que você vai ser um embaixador da graça por onde andar. Muitas pessoas vão virar a cara, pessoas vão dizer que não pode, muitas pessoas vão dizer que não é possível, muitas pessoas vão dizer que é interesseiro, muitas pessoas vão dizer qualquer coisa, Paulo. Mas a transformação que eu gerei em você, a santidade que vai estar na sua vida, vai ser tão expoente, que a pessoa pode até questionar, mas vão ver em você a completude da graça. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus amados irmãos. Livro do profeta Zacarias. Zacarias não é tão usual. Profeta menor, e não por causa da sua estatura, porque ele escreveu pouquinho. Ele é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Vem de Mateus, vem lá de trás para cá. Vamos ler Zacarias capítulo 3. Antes de ler, deixa a Bíblia aberta, é importante dar um pouquinho do contexto para que a gente entenda onde graça e santidade foram expostas pelo profeta Zacarias. Qual o contexto aqui, meus amados irmãos? Contexto pós-exílio babilônico. Deus, há 70 anos antes, começou a alertar através do profeta Jeremias. Está demais, está passando do ponto. Eu, como um pai que te ama, eu vou te repreender, a mão vai pesar, vai vir uma nação poderosa, e o povo pagou para ver. E efetivamente aconteceu isso. O povo foi levado cativo, o rei foi morto, líderes religiosos foram mortos, e o povo foi levado cativo para a Babilônia. E passaram lá 70 anos no exílio, nem 69, nem 71. 70 foi o time que o Senhor determinou, mostrando que ele tinha todo o poder. E ali o povo é liberado por Ciro, o persa, e ali começa um projeto, um processo de reconstrução.
reconstruir é muito mais doloroso do que construir. E muitas vezes a gente lê a Bíblia de uma forma automática e muitas vezes não tem uma noção tempo e espaço. A Bíblia fala muito claramente que durou 70 anos no exílio, mas o tempo de reconstrução foi mais de 100 anos. E muitas vezes a gente lê lá em 3, 4 profetas, poucos capítulos, não, foi lá, segundo tempo, a glória da segunda casa, tudo legal, tudo bonito, choro, pranto. Não, foram mais de 100 anos de um processo de reconstrução, de inimizade, saiu o rei, voltou o rei, decreto, povo oscilando. Em alguns momentos o povo clamava quando Esdras lia as escrituras, em outro momento esse mesmo povo estava se subjugando os seus próprios irmãos judeus com imposto, com grande. Aí Esdras, que é Neemias, que é um outro expoente, vai lá e reorganiza. Aí você tem alguns expoentes: Esdras, o escriba; Neemias, um líder do governo, que era o copeiro do rei, e você tem 2 profetas, profeta Zacarias e profeta Ageu. E nesse contexto, nesse período de 100 anos, igual montanha-russa, o povo estava numa degringolada. E mais uma vez, o Senhor gracioso, benevolente, ele usa o profeta para dizer: vocês acabaram de vir do quebra-pau que foi o exílio, vocês viram parentes seus sendo mortos, vocês sofreram a vergonha da escravidão, eu estou querendo reconstruir, mas vocês estão de novo casando com povos impuros, vocês estão de novo, e não é só a plebe espiritual não, a liderança estava envolvida nisso também. E nesse contexto, Zacarias, ele deixa algo muito claro no verso 1 do capítulo 1, verso 3, que diz, que é o cerne da obra de Zacarias: volte para o Senhor e Ele voltará para vós. E tem um outro pensamento que fica muito claro aqui, antes de ler o texto, gente, a gente tem que ter muita clareza: o sofrimento, ele não transforma, o sofrimento, ele não santifica. Esse povo sofreu pra caramba, e por que não aprenderam? O sofrimento por si só, ele não transforma, o sofrimento por si só, ele não santifica. Vide o que vivemos há pouquinho tempo atrás, que era a pandemia. Começou a pandemia, o nível de sofrimento aumentou, morte. Aí o ser humano se tornou misericordioso, benevolente, amoroso, até a página 2. Aí quando começou a ver, aí você viu nação preterindo vacina de outra nação, valores absurdamente sendo cobrados de outras nações. Não, mas o povo estava sofrendo como nunca sofreu, o mundo todo morrendo, não era para ter uma coalizão de amor. Eu disse, não, deixa os africanos sofrerem. E assim, então assim, a gente tem que ter uma clareza que o sofrimento ele não transforma. O que transforma é a graça e o amor de Jesus Cristo, Senhor. Porque muitos dos compromissos que foram assumidos pré-pandemia, eu vou amar mais, eu vou ser mais misericordioso, eu vou ser caridoso e não sei o quê. Isso antes da vacina. Aí vacinou, aí foi passando, aí foi vírus, passou. Então o mundo não aprendeu com o sofrimento da magnitude que foi a pandemia. Vamos ao texto sagrado, meus amados irmãos. A partir do verso 1, Zacarias, capítulo 3. Palavra de Deus. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. Eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui.
Ouça bem, sumo sacerdote Josué, e seus companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que virão, vou trazer o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem 7 pares de olhos, eu gravei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Aleluia, glória a Deus. Quem gosta de série jurídica? Quem gosta daqueles seriados voltados a tribunais? Já vi que a pastora Raquel, já vi aqui, minha mãe, eu sei que ela gosta desses, vi muitos sorrisinhos aqui. Então, quem gosta desses seriados, mergulha nesse texto, que esses seriados são fichinhas. Aqui nós temos um tribunal literal acontecendo, mas um tribunal celestial. O que é que aconteceu? Dentro do livro, o profeta, para alertar o povo, ele teve 4 visões, e uma dessas visões, Deus levou o profeta para dizer, observa um tribunal celestial. Fica aqui de coadjuvante, aqui, como se você estivesse sendo um do júri que está aqui vendo, e você vai ver como isso vai acontecer. Isso aqui vai te dar ferramentas para você entender o que é graça, para entender o que é santidade, e isso vai ter que ser registrado para alertar o meu povo. E aqui, dentro dessa visão, dentro desse julgamento, todo julgamento você tem que ter algumas figuras. Você tem que ter o réu. Quem é o réu desse julgamento? Sumo sacerdote Josué, que é uma figura real desse tempo pós-exílio, não tem nada a ver com Josué de Moisés, ele era o sumo sacerdote. Então, dentro dos líderes religiosos, sumo sacerdote era a liderança máxima. Então, esse cara está no banco de julgamento. E ele era a figura que ligava Deus com o povo, o sumo sacerdote. Quem estava como promotor acusador? Satanás, fazendo o que ele faz de melhor. Quem estava como juiz? O próprio Deus soberano. E quem está como advogado? Aqui o texto diz que é o anjo do Senhor, mas muitos teólogos ratificam que é uma teofania, que é o próprio Jesus Cristo, que está lá como bom advogado assumindo essa figura. Então, dentro desse contexto, é que a gente vai se debruçar um pouquinho em 7 lições sobre graça e santidade. Mas não se trata apenas de um julgamento de um único homem. Aqui, o sumo sacerdote Josué, ele está prefigurando o julgamento de uma nação. Ele, como líder máximo religioso, era como se Israel estivesse no banco dos réus, sendo julgada. A primeira lição é, meu amado irmão, minha amada irmã, é o inimigo acusa. Parece óbvio, mas o inimigo, ele acusa. Vamos no verso 1. Depois disso, ele mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Satanás já estava aqui, ó. E aí? Agora eu vou começar a agir como promotor especializado em apontar ferida. Se ele fez isso com Jó, que Deus sabia que era o homem mais justo da terra, ele foi lá e quis dar pitaco para acusar Jó. Se ele quis colocar pedra de tropeço para Jesus Cristo, nosso Senhor, lá no deserto, será que ele não vai querer nos desbaratinar, nos vai querer nos acusar, nos vai querer gerar confusões? E a palavra Satanás no original é literalmente adversário. Ele é um adversário. E o papel dele é o quê? Trazer culpa de algo que aconteceu no passado, trazer uma acusação de algo que já foi perdoado. Ele quer nos baratinar da graça. Ele quer, na verdade, que a gente perca o foco com dardos inflamáveis, etc, etc. E o objetivo aqui, meus amados irmãos, eu não gosto de dar... Muito raramente eu falo de Satanás, de demônio, porque aqui no púlpito a gente tem que falar apenas do Senhor e do poder de Deus, mas a gente não pode deixar de dar alguns alertas e clarezas. Tem que saber que existe um mundo espiritual e a nossa luta não é contra carne e sangue, existe sim coisas que acontecem no ramo espiritual e nós temos que entender que o papel dele é querer gerar confusão e querer que a gente perca o foco. A gente tem que ter muita clareza disso, meus amados irmãos e meus amados irmãos.
irmãs. Satanás, ele não quer ser adorado, embora existam igrejas satânicas, embora existam pessoas que chegam ao ponto de adorar. Ele joga pelo empate. Ele só quer que a gente não tenha uma adoração devota para o Senhor. Porque o Senhor, diferente dele, o Senhor quer tudo. Então, qualquer coisa que for meia boca, ele joga pelo empate. E com isso, o papel dele de acusar, de desbaratinar, de jogar dardo, é para tentar gerar confusões. Ponto 2. O poder vem do Senhor. Parte A do verso 2. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Então, imagina o júri montado, e aqui o anjo do Senhor, que é a personificação do próprio Jesus Cristo. Ele, Satanás, fica pianinho aí, baixa a bola, o Senhor te repreenda, o Senhor que escolheu Jerusalém repreenda. Você está aqui com a fome de acusar, você vai, calma aí, você não dá as cartas, não. Não existe forças ambivalentes, você está aqui, como já diria Martinho Lutero, você é no máximo um cão enjaulado com a coleira que Deus solta até onde vai e prende. Então você está aqui como acusador, que é a sua função, mas você não tem voz. E nós temos que ter clareza disso. E muitas vezes a gente dá uma voz superior, e muitas vezes nós entendemos que ele é o que não é, não é. Não é isso. E aqui Jesus já baixou a bola dele. Só que a gente tem que entender que no capítulo 4, verso 6 do mesmo capítulo, o profeta falou a Zorobabel, que era um outro líder, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Então nós temos que entender que a parada, a luta contra pecado, a luta para mudar e mover-se em santidade, é uma luta que nós temos que entender que o poder vem do Senhor. Tão simples quanto isso. Sozinho nós não conseguiremos. Sozinho nós não conseguiremos. Nós precisamos de um poder divino, de uma autoridade divina para vencer. E como é que fica a situação da gente compreender esse poder? Um homem sozinho, um homem natural que não é filho de Deus, enfrentando um demônio, Satanás, quer que seja, ele vai ser massacrado, naturalmente. Como assim, Júnior? Ele não é filho de Deus. Ele não está sob a jurisdição do Pai. É o que aconteceu com aqueles homens no livro de Atos dos Apóstolos. Eu prego o Jesus que Paulo prega, aquela conversa, e disse assim: eu conheço Jesus, conheço Paulo, não conheço vocês, levaram uma coça, foram envergonhados. Então é isso. Mas o mais singelo homem, quando se torna filho de Deus, aí a conversa muda. Porque aí você, não no seu poder, não na sua força, mas no poder de Deus, na autoridade do Senhor, Deus nos dá uma promessa que Ele está debaixo dos nossos pés. Aí muda completamente. Então a gente tem que entender que na nossa luta contra pecado, na luta de santificação, nós temos que clamar e viver pela autoridade do Senhor, e aí sim nós conseguiremos êxito e vitória. Ponto 3. Não existe pecado sem solução. Vamos ler a parte B do versículo 2 e o verso 3. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O advogado Jesus, ele não nega o problema do sumo sacerdote. Não nega. Ele fala, realmente, ele, num tribunal de pureza, onde as roupas deveriam ser o sinônimo da vida de santidade, ele vê que realmente o sumo sacerdote não estava bem na fita, não. Ele falou, está bem tostadinho, como um tição tirado do fogo. E aqui ele fala, as roupas, não fala de roupas sujas, ele poderia usar o termo sujo. Não, ele está com algumas manchinhas na roupa aqui, e nós vamos dar uma pena para abrandar. Jesus não nega isso, na verdade ele está com roupas impuras. O termo aqui impuras, relacionado a como se estivesse imerso em esterco. Eu estou aqui num tribunal de pureza, onde esse réu deveria vir com a roupa branca, cristalina, e ele está aqui com a roupa totalmente imersa em esterco. E Jesus, ele não nega isso. E muitas vezes a gente limita o poder de Deus. Se for uma manchinha, Deus cura. Se for uma coisinha pequenininha, a restauração.
E que em nome de Jesus, meus amados irmãos, a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ele está dizendo que ele estava julgando um líder religioso que estava imerso em sujeira. É como se ele fosse para um tribunal de pureza nos dias de hoje, desses seriados, e o que ia ser julgado era a limpeza, a cristalinidade da roupa dele, e um pouco antes ele caiu numa fossa, e ele adentra no tribunal, para ser julgado pela quão cristalina estava a roupa dele. E nós temos que entender que não existe limitação do poder para transformar. A graça ela é poderosa para transformar, para curar qualquer tipo de pecado. E muitas vezes a gente quer limitar. Não, isso aqui Deus resolve, isso aqui Deus não resolve. Ah, mas será que Deus me perdoou? Perdoou sim, meu amado irmão. Perdoou sim. Ele não tem que descer na cruz para subir a cada pecado. Ele deixou tudo cravado na cruz do Calvário. Ponto 4. A graça cobre multidão de pecados. Lembra a cena, né? Até então, o promotor, ele deve ter pensado, mandou ficar caladinho, acho que é um julgamento óbvio, né? Ele está todo sujo mesmo, então, eu não tenho muita coisa para acusar, mas eu sei que ele é justo, eu sei que o pau vai quebrar para cima desse cara. Só que no tribunal do Senhor, as regras são do Senhor. E aqui Jesus, ele dá uma reviravolta no julgamento do sumo sacerdote. Versos 4 e 5. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também, coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. Glória, glória a Deus. É como se ia acontecer o julgamento, Jesus para, chama o VAR, vem a equipe aqui, troca as vestes dele. Bota uma veste nova. Não só dá uma veste nova e limpa, mas dá uma veste nobre. Não da mesma categoria de veste que ele tinha, uma veste nobre, uma veste de outra categoria. Nós vamos para o julgamento em outro momento. Ah, mas um sumo sacerdote ele tem que ter o turbante. Eu acho que ele estava dando de cabeça baixa, sem confiança, coloca um turbante de honra na cabeça dele. E o adversário, caladinho, você não vai falar nada não, aqui no meu tribunal, minhas regras, a minha graça, ela é suficiente para me fazer dessa forma. Que nós possamos entender que a graça é exatamente isso. É o que está escrito em Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. E eu fico imaginando a condição do réu, que era um líder religioso, de cabeça baixa, envergonhado, todo sujo, e no meio do tribunal, Jesus para, diz, calma aí, não julguei ainda não, troca as vestes, coloca umas vestes nobres. Só que o pecado, ele pesa, e ali Jesus, eu imaginando esse líder religioso, cabisbaixo, desconfiança, aí Jesus fala para o promotor, fica caladinho aqui, que agora eu vou ter uma conversa com o réu. Olha, eu limpei todos os seus pecados, eu purifiquei os seus pecados, por pura graça, eu fiz isso. Levanta a tua cabeça, você não tem que andar mais cabisbaixo não, você não tem que andar arrastando corrente, você não tem que andar achando que não tem solução, você não tem que andar com uma culpa, pegando o link da pregação da pastora Raquel, uma culpa que te aprisiona, você tem que ser liberto disso. E nesses momentos as correntes foram quebradas, e ele foi liberto em nome de Jesus. E pegando o link e dando esse testemunho de algo que aconteceu em algum tempo, aconselhamento pastoral, existia um determinado irmão, que toda vida que eu cruzava com ele, você via essa pessoa com um peso, cabisbaixo, desacreditado, desconfortável. E acabou que, bênção, fazendo mexendo a célula no meio do testemunho, esse cara adentrou na célula, e na célula passou a ser acompanhado, o irmão da célula disse, pô, Júnior, bate um papo com esse rapaz aí e tal. Aí eu troquei uma ideia com ele e tudo. E quando eu comecei a trocar ideia com ele, existia um pecado, sim, duro. Só que ele contava o pecado, mas, porém, toda vida, o sol, a chuva, toda vida existia algo que não era eu falhei. Como Davi disse, eu sou esse pecador. Eu disse, cara, vamos encurtar essa conversa logo,
porque eu estou para chamar todas essas pessoas que te prejudicaram para pedir perdão coletivo, porque você é bom demais. Aí ele, não sei o que e tal, assim, vamos encurtar a conversa, porque eu já sei isso onde vai dar. Você está com um problema de remorso que não é arrependimento. Então, se for aqui, eu vou te dar 2 tapinhas nas costas, a gente vai se abraçar, você vai chorar, vai sentir uma emoção, e vai ficar tudo do mesmo jeito. Mas se você quiser, enquanto homem de Deus, assumir o seu protagonismo de um sacerdote, se ajoelhar, você e Deus, e pedir perdão, e entender que é você esse cara sou eu, do pecado, aí esse homem, pela graça do Espírito, ele cai de joelhos e começa a orar diante da presença do Senhor, confessando o pecado, pedindo graça, pedindo misericórdia. Isso foi uma sexta-feira, num culto de domingo, esse cara é uma outra figura. Um outro olhar, um outro semblante, uma outra pessoa. E é isso que a graça faz. E hoje está servindo, hoje a área que precisava ser restaurada foi restaurada. Nós temos que entender que tem que ter uma agressividade para adentrar na graça. Tem que ter uma agressividade. Ponto 5. A graça exige transformação. Aí os defensores da graça barata vão passar mal. Vamos ler a partir A do verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. Continua o julgamento, Jesus já trocou as roupas, já resolveu, o veredito já está pronto. Ele olha para o acusador, caladinho, pianinho, não vou falar contigo, agora eu vou falar com o réu. Está tudo resolvido, está tudo pago, vestes novas, turbante na cabeça. Mas essa graça, ela vem de graça, mas a partir do passo 2 você tem que ter uma responsabilidade. E Jesus dá uma missão para ele. Se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos. Para usufruir dessa graça para frente, você tem que ter um comprometimento com o sacrifício da cruz. Se você recebeu de graça, eu já te dei. Você tem 2 opções, vira as costas e volta para uma vida de rebelião comigo e vai expirar, porque aí você vai ter um entendimento de graça barata, ou você vai assumir uma graça transformadora, capacitadora, que entendeu. Isso mudou a minha vida, a minha história, e agora eu vou seguir em obediência, em santidade ao Senhor. E isso me faz realmente entender que essa é uma teofania, porque o que Jesus fez aqui foi exatamente o que ele fez com a mulher adúltera. Mulher pega em adultério, o que vem não era um satanás, era um calhamaço de filho de demônio querendo acusar ela. Não era só um acusador, não. Muita gente acusando, Jesus protege, acalenta, dá uma virada no jogo e diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos vão embora, e ali ele dá uma purifica ela já está, cadê os teus acusadores? Ela diz, não estão aqui. Jesus também diz, eu também não te condeno. Só que aí a graça barata, ela vai até aqui. Só que aí depois ele dá a missão para ela. Vá e não peques mais. Ó mulher adúltera, restaurei, te perdoei, novas vestes, vestes puras. Mas você tem 2 caminhos, ou você vai voltar para uma vida pecaminosa, ou você vai seguir e não pecar mais. Ponto 6. Existe uma recompensa futura. Vamos ler a parte B do verso 7 e o verso 10. Eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui, essa é uma das promessas que custa, se ele andar nos caminhos e obedecer os mandamentos. Jesus prometeu, está vendo esse negócio bacana, celestial? Você vai fazer parte aqui. E no verso 10, naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua fideira. Naquele dia, remetendo a um grande dia, onde não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter Covid, não vai ter política econômica. Ela vai estar dizendo, caminha, sumo sacerdote Josué, nos meus caminhos, viva por essa graça, seja transformado por ela, e vai existir um momento onde você vai se deleitar no gozo do seu Senhor. E nós temos que entender, meu amado irmão, minha amada irmã,
que o Evangelho, ele aponta para o futuro. Graça e santidade aponta para o futuro. O Evangelho, ele trata-se de uma transformação presente para usufruir um gozo pleno futuro. E nós temos que entender isso. Se a gente não entender, a gente vai cair na crise do imediatismo. Aí, se você cair na crise do imediatismo, você vai cair na crise da graça barata. É uma relação risco-retorno. Se eu não entender que a grande recompensa é futura, eu vou dizer, o que é que eu posso ter o máximo de retorno com essa graça nessa vida? Quais os benefícios, quais as bênçãos, quais os retornos desse investimento chamado graça na minha vida para me usufruir o máximo nessa vida? Se a perspectiva for essa, é muito pouco, é muito pobre. E isso não vai sustentar, porque, na verdade, nós temos que entender e compreender que a grande recompensa é na vida vindoura. É isso mesmo? É. E nós temos uma grande dificuldade com o planejamento de longo prazo. Quanto menos projetar toda a nossa ansiedade para o eterno. Muitas vezes, muitos não conseguem planejar um dia, uma semana. Mas você está me dizendo que eu tenho que fazer um planejamento com o fim eterno? É. Foi o que Jesus disse. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Faça todo o seu investimento no tesouro celeste, no banco celestial, que lá não tem FMI, não tem política econômica, não tem problema de guerra, de bomba. Junta todo o teu investimento no banco, no Federal Reserve celestial, que não deprecia, que não sofre influência de inflação. Guarda lá, que lá a grande recompensa está sendo guardada. E nós temos que entender que o Evangelho ele só se sustenta, ele só faz sentido se a gente tiver essa perspectiva eterna. Porque se for essa vida, por essa vida, meu amado irmão, a gente vai querer usufruir o máximo, a gente vai cair no cara que está no carnaval. É só essa vida? Cair de cabeça aí no carnaval e fazer toda a loucura que você achou que como se não tivesse amanhã. Quarta-feira você vai ver que o mundo não acabou, aí vai tentar recomeçar na quinta e vai vivendo dessa forma. Mas entender que existe uma promessa futura é fundamental, é a única forma de nós compreendermos. Ponto 7, verso de número 8, Jesus, a plenitude da graça. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que virão. Vou trazer o meu servo, o renovo. Meu amado irmão, minha amada irmã, não tem como falar de graça e não falar de Jesus. Jesus e graça são sinônimos, são a relação de causa e efeito perfeito. Jesus, ele é a própria plenitude da graça. Então, não tem como adentrar essa graça, observar essa graça, se não compreender quem é Jesus, o Filho de Deus que veio e, por pura graça, se destituiu da sua glória. Como diz o conceito de graça, é um favor de alguém superior para um subalterno, onde ele tira a sua coroa, tira tudo, tira todas as suas vestes, arregaça as mangas e diz, vou lá, vou chacoalhar essa humanidade, para que eles entendam exatamente a plenitude da graça. Os juízes passaram, os reis passaram, os profetas passaram e deram lampejos do que era a minha graça. Mas agora eu vou ter que descer. Skin the game, botar realmente a minha vida em risco por esse amor, por essa graça, para que o ápice dessa graça seja visto na cruz do Calvário e seja a maior prova de amor e de graça que o mundo já viu e já compreendeu. Só que isso, meus amados irmãos, isso aconteceu há 400 anos antes de Cristo. E aqui a palavra, mandarei o meu servo o renovo é ramo de raiz de Davi, de Messias, de Jesus, Salvador, o Eterno. Glória a Deus. Então, aqui, Jesus estava dando um chacoalhão e mais uma pitada de graça para aquele povo que estava oscilando, indo e caindo, indo e colindo. Está lá, profeta Zacarias, dá um chacoalhão para eles entenderem relances de graça, mas a plenitude da graça vai acontecer quando eu descer na terra e realmente mudar a compreensão de amor e de graça. Baixe as luzes, por favor. Queria chamar Moisés aqui, para que a gente tenha um momento de reflexão.
Vamos sumarizar o que a gente falou até agora, gente, para a gente ter um pouquinho mais de clareza. Ponto 1, o resumo é: o inimigo acusa. Tenha clareza, o inimigo ele é o acusador, o baderneiro, que causa confusão, que quer nos fazer perder o foco. Ponto 2, temos que saber que o poder vem do Senhor. Se não tivermos essa clareza, se formos querer lutar no âmbito espiritual, pela força natural, vamos apanhar, vamos sofrer. Precisamos do clamor e da autoridade do Senhor para termos o inimigo debaixo dos nossos pés. Tenha convicção que não existe pecado sem solução. Lembra a situação do sumo sacerdote. Ele estava num tribunal de pureza, imerso, com roupas sujas. E teve solução para ele. Então tem solução para mim, tem solução para você. A graça, ela cobre multidão de pecados. E o que é que o sumo sacerdote Josué fez? Nada. Os verbos colocados são muito claros. Tirem a roupa. Não foi nem ele que tirou a roupa. Vistam novamente. Não foi ele que se vestiu. Foi alguém que fez isso por ele. Totalmente. Gratuitamente. Contudo, todavia, entretanto, temos que ter clareza que a graça exige transformação. Foi isso que Jesus falou. Ande nos meus caminhos, obedeça os meus preceitos. Temos que ter a recompensa, a clareza que existe uma recompensa futura, não é apenas essa vida por essa vida. Nós plantamos para a grande colheita celestial. E nós temos que entender que Jesus, sim, é a plenitude de toda a graça. Jesus, ele é a plenitude de toda a graça. Não tem como falar de graça sem conhecer o Mestre, sem ser discipulado pelo Mestre, sem caminhar com o Mestre, sem ser envolto pelo Mestre. Mas, Júnior, isso aí faz sentido? 400 anos antes de Cristo, 2000 depois de Cristo, a gente já está falando lá de mais de 2.500 anos atrás. Pode parar a projeção, por favor? Faz total sentido. Qual era o problema daquela época? Um povo que oscilava. Mesmo com todo o sofrimento, mesmo com toda a problemática, eles voltavam para uma vida de rebelião, uma vida pecaminosa. E é o que a gente vê hoje. Uma fé inconstante, uma fé que muitas vezes começa e não termina, uma fé muitas vezes pautada apenas na bênção. E ali, Deus, mais uma vez, pela sua graça, deu uma chacoalhada no povo de Deus, no povo de Israel, através do profeta. Então, aquela graça que fez Zacarias ver o que ele viu para expor e alertar o povo, aquela graça está disponível ainda hoje. O Senhor continua expondo a sua graça, continua apostando no seu povo, continua dizendo: eu quero você. A despeito do que você é, eu continuo dizendo, não é sobre você, é sobre mim, é sobre um amor que você realmente não merece, não há mérito algum. Só que a gente tem que entender que da mesma forma que Jesus, ele deu uma missão para o sumo sacerdote, disse: vai, anda no meu caminho, obedece os meus preceitos, muda de vida. Existe um preço a ser pago depois que você é alcançado pela graça barata, que é um caminho de purificação, de santidade, de obediência. Temos que ter essa clareza. Temos que ter essa clareza. Queria chamar o Manan Yoshi para ir se projetando, a gente vai louvar, mas antes disso, eu queria fazer 2 apelos, tanto para você que está aqui no templo, tanto para você que está assistindo, cultuando conosco no YouTube. Talvez foi a primeira vez que você ouviu falar dessa graça dessa forma. Talvez você nunca sentiu esse chacoalhão interno que você está sentindo. E é o próprio Espírito Santo de Deus lhe chacoalhando, dizendo: é graça, é amor imerecido, é isso mesmo. Mas para adentrar na graça é preciso ter fé. Jesus, ele é um cavalheiro honrado. Ele bate na porta e espera do lado de fora. Ele espera que a porta seja aberta. E se tem alguém que quer e nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, quer esteja aqui, quer esteja no online, quer aceitar Jesus, eu quero fazer essa oração com você. Se você estiver aqui, erga a sua mão. Se você estiver no YouTube, deixe o seu nome, sua cidade no chat, tem os intercessores. E também, se você ver essa mensagem posteriormente, você pode fazer essa oração, você em Deus em casa,
são as únicas pessoas que importam nessa oração. Uma criatura que reconhece que tem um propósito, um destino, que existe um Pai gracioso. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu reconheço que Tu és a plenitude de toda graça, que Tu és o Filho de Deus que morreu pelos meus pecados, assumiu o mais duro golpe, a mais dura humilhação, que foi a morte de cruz, e morreu no terceiro dia pelos meus pecados. Perdoa, Senhor Deus amado, meus pecados, a minha rebelião contra Ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Creio que Tu és o Filho de Deus que ressuscitou e que reina nos altos céus. Em nome de Jesus. Mas tem um outro convite, que é para você que é crente, batizado, cristão, e muitas vezes tem limitado a graça do Senhor. E limitar a graça do Senhor é manter pecado de estimação. É achar que Jesus ele pode ir até certo ponto, mas não pode adentrar para chacoalhar outras áreas da vida. É achar que até aqui Deus resolveu, mas isso aqui Ele não vai resolver. Isso é dardo do acusador, do adversário. Há poder no sangue de Jesus para curar, para restaurar, para transformar. Há poder no sangue de Jesus. E carnaval, para o crente, é uma data de memorial. Você pode gravar o carnaval de 2023, foi um momento que realmente eu assumi um protagonismo na minha vida espiritual e disse, Senhor, isso aqui eu não aceito mais, eu não quero mais, eu quero ser envolto por essa graça transformadora, capacitadora para mudar a minha vida. Eu não aceito mais caminhar da mesma forma, andar do mesmo jeito. Eu sei que as minhas vestes estão sujas, não é por algo novo, eu estou caminhando com essa sujeira por muito tempo, eu tenho clareza disso. E eu não estou buscando essa santificação por conveniência, por cultura, por gozo, no próprio pecado. E a igreja está toda de olhos fechados, cabeça baixa. Faça essa oração, meu amado irmão. É você e Deus. Que esse dia seja um memorial para que a graça se conecte com santidade. Que haja libertação de pecados domésticos, culturais, de estimação. Senhor, meu Deus e meu Pai, sabemos que Tu és o bom advogado. Sabemos que há poder no nome de Jesus Cristo, há poder para restaurar, para curar, para transformar. Sabemos, Senhor Deus amado, que o Teu sacrifício na cruz foi e é suficiente. E em nome de Jesus, Pai, na autoridade do nome de Jesus, de acordo com a Tua palavra, Pai, eu clamo por vestes nobres em minha vida. Eu clamo, Senhor Deus amado, por um novo turbante na minha vida. Eu não quero, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, andar envolto em impureza, em imundícia, sabendo que isso te ofende, sabendo que isso te desagrada. Confesso, Senhor Deus amado, o meu pecado e me arrependo, Senhor. Talvez eu já te falei desse pecado, eu já pedi outras vezes, mas talvez com um sentimento de remorso, talvez com um sentimento de não acreditar que há poder, mas eu me jogo nessa fé clamando por esse poder transformador. Serei carabaraladai. Hirerarabaradai. Hirebarabaladai. Sempre será haracarabaladai, sobre fé haracarabaladai. Se não tiveres fé, haracarabaladai, não verá a minha glória, haracarabaladai. Não verá o meu poder, zerebaraladai. Mergulhes, haracarabaladai, acredite, haracarabaladai. Eu posso, haracarabaladai, entregar, haracarabaladai, vestes novas, haracarabaladai, vestes puras, haracarabaladai, vestes nobres, haracarabaladai, um novo caminho, haracarabaladai, uma libertação, haracarabaladai, força, haracarabaladai, autoridade, haracarabaladai, mas é preciso crer, haracarabaladai, é preciso se humilhar, haracarabaladai, é preciso, haracarabaladai, entender, herequerebledei, que eu sou o justo juiz, haracarabaladai, não dê voz, haracarabaladai, ao acusador, haracarabaladai, ele não tem poder, herequerebledei, o destino dele está sacramentado, haracarabaladai, eu sou o Senhor de tudo, haracarabaladai, o Senhor de todos, herequerebledei, receba, herequerebledei, graça, haracarabaladai, santificação, herequerebledei, pureza, haracarabaladai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com essa convicção de restauração, de purificação, tem um momento de louvor e adoração ao teu Senhor, você e Ele,
continue com esse espírito de adoração, continue sendo lavado pelo Senhor, em nome de Jesus. Pode subir as luzes, a gente já está encerrando, mas eu queria só compartilhar algo nesse finalzinho antes da gente encerrar. Estava ali no canto e o Senhor já mostrou. Fala para os meus filhos que nesse momento já tem gente recebendo o dardo do adversário, dizendo, vai ser só mais um emocionalismo. Perdeu de novo. Tenha clareza disso. O inimigo, ele é sorrateiro, ele já vai dizer, já vi esse chororô aí, já vi esse pecado de novo aí, vai dar só um tempinho, vai ser chuva de palha. O Espírito Santo está dizendo, não. Amém. Há poder para transformar. Aleluia. Há poder para se libertar, para que as correntes sejam quebradas em nome de Jesus. Aleluia. Há poder. Amém. Mas isso passa por uma postura nossa, meus amados irmãos. E se você der voz para o adversário, ao invés de ver voz, a voz do bom advogado, é possível que ele te desbaratine e te tire da rota. E compartilhando um outro aprendizado, meus amados irmãos, talvez algumas lutas você tenha lutado sozinho, e é difícil, e talvez aqui surgiu no seu coração algum pecado de estimação, alguma coisa que caminhe com alguém. Existem as células, a gente tem que ter um ambiente seguro, existem pastores acessíveis na igreja, para que você confesse, se humilhe, para que alguém ore com você. A gente precisa ter um ambiente seguro para isso, porque existe graça àquele que confessa, se arrepende e segue. Amém? Erga as suas mãos. Que o amor de Deus, plenitude da graça, que a graça de Jesus, que a plenitude da graça, e que o Espírito Santo que nos fortalece para caminhar em graça, esteja com você e com a sua casa. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!